ó Deus, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor Jesus, ungir os lábios do servo, meu Deus querido, molhando, meu Deus, com o poder, com a graça, com a inspiração do Espírito. Senhor, ele, Pai, levanta ele na graça, na unção, e que nosso coração possa ser, meu Deus, impactado com a sua palavra na noite de hoje, em nome de Jesus. Com as palavras aqui de Deus, nosso companheiro presbítero Hélio, na sala de palco e forte para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar juntamente comigo no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Glória a Deus. Eu gosto também de falar que, desde o momento que nós chegamos neste lugar, Deus tem falado conosco. Ele só vai complementar o que Ele já tem falado conosco desde a primeira oportunidade. Mateus, capítulo 14, eu vou estar lendo do versículo 27 até o versículo 31. Glória a Deus, uma passagem bem conhecida entre todos os irmãos que se já ouviu essa palavra, já leu. Amém? Amém. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Podia se aceitar? Aleluia. Glória a Deus. Antes de começar, também eu gostaria de fazer uma oração. Não desmerecendo a oração que já foi feita, mas gostaria também de fazer uma oração. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Pai querido, Deus amado, por essa oportunidade. Por nós estarmos, Pai querido, na casa, te glorificando, bendizendo ao teu nome. Pai querido, Deus amado, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, Deus amado, nessa noite. Pai querido, Deus amado, que venha ser feita a tua vontade. Pai querido, Deus amado, que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Pai querido, Deus amado, até o final, Pai querido, Deus amado, deste culto. Pai querido, Deus amado, é isso que nós te pedimos desde já, e que venha ser feita a tua vontade, como o teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, é uma passagem bem conhecida, uma passagem onde eu creio que todos já conhecemos. Mas o que eu quero falar antes de chegar aqui onde nós lemos, quem foi o escritor desse livro, do Evangelho de Jesus, foi Mateus, também conhecido como Levi, um homem que era cobrador de impostos, mas depois que Jesus chama ele começa a seguir a Jesus, ele vira um discípulo de Jesus e depois um apóstolo de Jesus. Nós vamos ver que o propósito do livro, ele foi direcionado primeiramente para os judeus, para mostrar que Jesus, ele era o Messias. Nós vamos ver isso na Bíblia, porque cada cumprimento de profecia que ele vai colocando relacionado ao Antigo Testamento. Nós vamos ver também que ele aprofundou, mostrando que Jesus, ele era realmente o Messias que o povo esperava. Mas agora, aprofundando um pouquinho mais aonde nós lemos no capítulo 14, que é onde nós vamos ver que no começo do capítulo, aonde morre João Batista. Aonde João Batista morre e Jesus, ele viaja para um lugar, e aonde ele se encontra ali com mais ou menos 5 anos, e acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Alimenta mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas nós vamos ver que depois desse milagre, eles queriam levar Jesus para ser rei. Jesus, ele sabendo de todas as coisas, ele pede para os discípulos, ele ordena para os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado. E quando ele ordena isso para os discípulos, ele se separa para fazer um momento de oração.
Nesse momento nós vamos ver que apesar de Jesus, ele tem uma vida corrida, ele não para aqui, ele faz milagre ali, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, alimenta as pessoas, ele prega a palavra de Deus, ele leva o evangelho, mas ele separa o tempo para falar com Deus. Nós vamos ver que diante de toda essa correria, ele tem um tempo separado para estar falando com o Pai. Nessa noite eu já quero dizer para os irmãos que nós temos que separar o tempo para Deus. Não importa a correria, nós estamos tendo, mas é trabalho, é casa, é família, é estudo. Nós temos que nos separar o tempo para falar com Ele. Porque se nós não tivermos o tempo para falar com Ele, nós priorizamos tudo. E o que é mais importante nós deixamos de lado. Mas nós temos que priorizar o momento para falar com Deus. E nós vamos ver que aqui nesse momento onde Jesus ordenou para os discípulos atravessarem para o outro lado, os discípulos eles entram no barco e atravessam. Nós vamos ver que Jesus ele sobe para orar logo em seguida. Estava anoitecendo. E nós vamos ver que Jesus ele vai orando, vai glorificando a Deus no monte, enquanto os discípulos eles estão obedecendo a palavra de Deus. Mas nós vamos ver que no meio daquele mar, que na realidade não é um mar, é um lago muito grande, de água doce, mas por conta da dimensão dele, ele é conhecido como Galileia. Mas nós vamos ver que quando eles estão indo a chegar do outro lado, tentando cumprir o que Jesus ordenou, no meio do mar começa uma tempestade contrária, que eles ficam lutando, que eles ficam relutando para conseguir chegar do outro lado, mas eles estão no meio e não conseguem avançar. E a palavra de Deus vai falar que Jesus, ele vem caminhando em cima das águas, chega diante deles, ele se assusta, Jesus fala para ele se acalmar, e quando Jesus fala para ele se acalmar, Pedro fala, se é o Senhor, pede para eu ir contigo por cima. E quando Jesus fala, vem, Pedro, ele sai do barco, começa a caminhar, afunda, e ele clama por Jesus, Jesus estende a mão para ele e levanta ele, para ele não continuar se afundando. E o que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, sabendo de tudo isso, que agora hoje nós estamos ouvindo, queria trabalhar com os irmãos com o tema e o título da pregação, caminhando sobre as águas e vivendo através da fé. Como primeiro tópico, eu queria deixar os irmãos o chamado de Jesus. Nós vamos ver que Pedro, quando ele ouve Jesus falar, não temas, sou eu que estou aqui, Pedro fala logo, então peça para eu ir contigo. E Jesus ele só fala para ele, vem. Pedro, ele sem pensar duas vezes, ele desce no barco e começa a caminhar. E muitas das vezes Deus nos chama quando nós queremos mais de Deus, nós queremos mais do Senhor. Eu quero ser usado, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus, ele vem para algo maior, para um propósito na nossa vida. Mas às vezes nós queremos agir como Moisés, que começa a dar desculpa, falando não sei falar, mas como eu posso fazer? Ou como outras pessoas da Bíblia, como Jeremias, que falam, sou muito pequeno, isso não tem o tamanho da minha capacidade para ser realizada. Quando nós vemos isso na nossa vida, nós queremos pular um salto de fé, assim como Pedro ele falou, eu quero caminhar junto com você se for o Senhor. Mas quando Jesus nos chama para viver algo desse, nós começamos a duvidar, nós começamos a pensar, será Deus, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo isso, mas eu não tenho comportamento para isso, eu não sei falar, eu sou pequeno. Mas Deus diz, eu estou chamando e eu cuido do resto, eu estou chamando e você só tem que caminhar, você só tem que vir, porque Deus diz, quem te chama te garante a promessa no final. Você só tem que caminhar. Quando Moisés estava ali diante do mar vermelho, ele começou a clamar a Deus, e Deus disse, só marcha. E ele começou a baixar e o mar se abriu. Deus diz, eu tenho chamado você
eu tenho dito para você, e muitas das vezes você tem questionado por medo da tempestade, por medo das coisas virem ao contrário, mas Deus diz: quem chama sou eu, quem está no meio dessa tempestade sou eu, e não é homem nenhum que vai parar. Então não temas. Isso é o primeiro tópico. Quando Jesus chama, eu não sei para que Ele está te chamando, mas às vezes a circunstância, o medo tem parado o chamado de Deus. Às vezes a circunstância, o medo tem impedido dele começar a agir. Mas nós temos que ser como Pedro. Quando Jesus ele desce do barco e começa a andar. Ou igual Abraão, quando Deus fala para ele: sai da tua parentela. E ele simplesmente pega suas coisas e vai embora. Obedece a palavra de Deus. Nós temos que obedecer o chamado dele. Nessa noite ele tem chamado para pessoas. E pessoas têm ficado com medo, têm pensado: será que é isso mesmo? Mas eu não sou capaz. Tem pessoa melhor para isso, tem pessoa melhor para aquilo. Mas Deus diz: eu estou chamando é você. Então só obedeça com o seu voto de fé. Às vezes não pode ter um teu alcance, não pode estar na tua situação ali, mas Deus diz: só obedeça o meu chamado. E como segundo tópico dessa noite, eu gostaria de dizer que o foco não é as circunstâncias na sua volta. O foco é Jesus. Nós vamos ver que quando Pedro obedece o chamado de Jesus, ele desce do barco e começa a andar. O texto é bem claro em dizer que ele sentiu um vento forte, teve medo, e assim ele começou a afundar. Ele viu a circunstância que estava ali na volta dele. Ele tirou o foco de Jesus. Ele tirou o olhar de Jesus. E quando ele tira o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Quando ele tira os olhos daquele que estava ajudando ele a caminhar por cima das águas, ele começa a ver o vento, ele começa a ver a tempestade, começa a lembrar de onde que ele está. E assim ele começa a perder a fé. Assim ele começa. E quando o medo chega na nossa vida, a fé que nós temos, às vezes, ela diminui. Quando nós estamos com a fé alta, falando isso vai acontecer e aquilo, mas quando nós olhamos o vento batendo, quando nós vemos a água vindo para cima de nós, nós ficamos: mas isso não pode acontecer. E a nossa fé começa a diminuir e nós começamos a afundar no nosso medo daquela situação. Mas Deus diz: o medo ele pode estar na tua vida, mas quando eu estou contigo eu não vou tirar o medo. Mas quando você olha para mim, toda essa dificuldade não é nada. O foco tem que ser em mim, o foco só tem que ser nele. Mas você está olhando: mas Deus, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus diz: continua andando. Pedro podia olhar para o vento e falar: mas eu estou em cima da água, não é sólido, eu vou começar a afundar. Mas Deus diz: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que realiza, eu sou o Deus que opera. Ele tinha acabado de fazer 5.000 homens, mais ou menos 5.000 homens, comer 5 pães e 2 peixes. Para Deus isso não é nada. O teu impossível para Deus não é nada. Nós temos simplesmente parar de olhar para a dificuldade e começar a olhar para Deus. Um passo de fé. Nós temos que continuar olhando para aquele que pode realizar, para aquele que pode mudar, para aquele que pode transformar a nossa vida. Mas para que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo fazer isso? É simplesmente colocando o foco em Deus. Não é colocando o foco na dificuldade. Mas vai vir luta, vai vir a tribulação. Você não sabe quantas pessoas vão falar, mas Deus diz: o foco sou eu e nada além mais disso. O foco é Deus e não importa a circunstância que vai estar na nossa vida. Bendito, eu creio, Jesus. E como último tópico, eu queria deixar para os irmãos que nós temos que tenha fé para clamar a Deus. Nós vamos ver que Pedro, quando ele olha para as dificuldades, olha ali para o impossível que está acontecendo com ele, ele começa a afundar.
Ele fez uma oração tão rápida que foi: Senhor, salve. Mas foi um clamor sincero, foi um clamor do coração dele. Pedro era um homem pescador, um homem que sabia como eram as águas daquele lugar. Ele sabia nadar, o pescador. Mas nós vamos ver que quando começa a afundar, ele clama para Deus: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e levanta ele. Aleluia. Mas nós estamos pouco clamando a Deus. Nós estamos deixando levar pela tristeza da situação. Nós vemos que Pedro ele começou a afundar, ele sabia nadar, ele poderia muito bem voltar para o barco. Mas o que ele estava com medo é perder Jesus de vista. E ele começa a clamar: Senhor, salva-me. Nós temos que clamar a Ele a todo momento. Quando Deus fala: Elias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias estava preso. Deus diz: no momento da tua dificuldade, você tem que erguer o clamor a mim. Você não tem que ficar paralisado ou com medo, você tem que erguer o clamor a mim. A partir do momento que nós estendemos o clamor a Deus, Deus responde. Nós vamos ver que os israelitas, quando estavam no Egito, vai falar que o clamor subiu a Deus e Deus se lembrou deles. Nós temos que clamar a Ele. Como que nós queremos ter resposta? Como que nós queremos ser salvos? Mas nós temos que clamar a Ele. Mas como que é o clamor, meu amigo? O clamor é uma oração que você faz com urgência. Eu preciso para ontem. Pedro estava afundando, ele precisava para aquele momento. E nós vamos ver Pedro gritando, esticando o braço, falando: Senhor, salva-me. Nós vamos ver os israelitas sofrendo por anos e anos, e falando: Senhor, lembra de nós, não esquece da tua promessa. Deus diz: basta você clamar, que eu estou contigo na tempestade. Eu estou contigo, mas basta você clamar. Eu tenho visto com medo tem te afogado, com medo tem te colocado para baixo, mas Deus diz: só basta você clamar, porque eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estender a mão, eu estou aqui para colocar você de pé, mas basta nós clamarmos por fé nele. Nós temos que ter fé nele, nós temos que ter fé nele para caminhar através do chamado dele. Nós temos que ter fé nele para quando a dificuldade vem na nossa vida e o nosso foco ser ele. Nós temos que ter fé nele quando a nossa fé estremece diante de alguma dificuldade e o medo toma conta. Mas nós temos que clamar a ele: eu enfraqueci, Senhor, mas salva-me. E Deus está disposto para nos colocar de pé. Mas você tem como provar isso, meu amigo? Quando Pedro começou a afundar, Deus segurou na mão dele e levantou. O milagre não acabou aí. Ele continuou caminhando por cima das águas. Ele continuou caminhando por cima da dificuldade. Aquilo mesmo que tentou derrubar ele, aquilo que começou a afundar ele, através de Jesus, ele voltou por barco por cima da dificuldade. Deus diz: eu vou te levar para o mesmo lugar, mas eu não vou tirar essa dificuldade. Quando nós estivermos no barco, assim eu acalmo a tempestade na tua vida. Nós vamos ver que Jesus, ele tira Pedro primeiro, leva para o barco e assim acalma a tempestade. Às vezes nós pensamos: agora Deus vai acalmar a tempestade e vai me salvar. Não, Deus diz: eu vou te salvar no meio dessa tempestade. Eu vou passar com você no meio dessa tempestade. Você está caminhando por cima das águas, vivendo o sobrenatural de Deus no impossível. Está vivendo o impossível de Deus numa situação. E Deus diz: no meio desse impossível, eu vou viver junto com você. E depois nós passamos por isso. Essa dificuldade que nós estamos passando não é. Essa dificuldade que nós estamos passando, Deus não vai acalmar enquanto você estiver afundando. Deus diz: eu vou te levantar quando você clamar a mim, eu vou te salvar, e assim eu acalmo a tempestade.
Essa foi a palavra de Deus essa noite. E que nós venhamos ficar obedecendo o chamado dele. Que nós possamos sempre agora foco em Jesus diante da dificuldade, diante da perda, diante da tempestade que vem contra a nossa vida. E quando nós começarmos a ficar entristecidos, a afundar pelo medo, a afundar pela dificuldade, a afundar em alguma coisa que tem nos impedido, nos diz: levanta a mão e clama a mim, porque eu estou contigo nessa tempestade. A senhora deu essa oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. Graças a paz, meus irmãos. Amém. Deus abençoe o presbítero Érico, que entregou essa palavra, em nome de Jesus. Deus conceda a graça em nome de Jesus, né? Foi boa a palavra, né? Graças a Deus. Estamos abençoados, irmãos? Amém. Graças a Deus. Patrícia, quando eu estava aqui, eu tive uma visão, pelo menos duas. Uma, eu tive uma visão de um rato. Pode ter rato. Eu entendi que o inimigo está lutando na vida financeira, tá? Rato representa o devorador lutando, tá? Um tempo atrás, assim, de um tempo para cá, as coisas se apertou de maneira tal que isso tem te causado muito espanto, muita preocupação. Eu trouxe hoje para te dar autoridade para repreender esse espírito devorador que está lutando dentro da tua casa, viu? O Senhor está entrando dentro da tua casa hoje. E eu vejo Deus repreender uma grande barreira. Cante de como dará que terrestre. O Senhor manda apenas você descansar nas promessas dele. Joramaya, cante de como dará. Enquanto eu estou falando com você, eu tive uma visão que um tucho de cabelo caiu de você. E Deus, falei: Deus, o que é isso? E Deus agora disse para mim: diga a ela que o emocional dela está batendo muito forte. Esses dias ela passou uma luta, que o coração, que as emoções foram muito intensas, a maneira, a vontade de gritar, chorar, sair sem destino foi grande no coração dela. Mas diga a ela que eu sou mesmo, que eu não abandonei ela na minha presença. E aí o Espírito de Deus está hoje tocando em você. Aí a segunda visão, terceira. Espírito Santo de Deus. Glória. Glória, aleluia. Glória. Glória, aleluia. Glória. Vai quebrando os impedimentos. Glória. Viu? Deus te trouxe desse santuário hoje para te sustentar, para te dar graça, viu? Porque tamanho foi a luta esses dias, viu? Não tem 15 dias que esse vento soprou, que mexeu muito com você. Deus hoje está dando graça a você, te dando força para você seguir aí em Cristo Jesus. Amém? Queridos, estamos abençoados? Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. E a benção é grande. Hoje foi dia de americanos. Cada um sacou com sua jaquetinha ali, ó. Só estou vendo ali. Cadê Dudinho? Dudinho estava com uma jaquetinha também. Toda americana, olha lá, toda americana, toda. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos chegando aí próximo já de novembro, dezembro. E eu falei até com a Lu que o meu coração ardia para a gente poder fazer uma festa de aniversário, de comemoração a esse ano que Deus nos proporcionou. O que vocês acham, meus irmãos? Nós fazemos uma festa bonita, com a graça de Deus, né, Sheila? Abençoados aí, e todo mundo poder adorar e agradecer a Deus por mais um ano do ministério. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, depois nós vamos aí articular melhor, mas deixa eu ver quem é que vai participar aí, se a gente elaborar esse evento em nome de Jesus. Faz assim com a mãozinha, olha que bonito, todo mundo aqui. A Sheila levantou a mãozinha também, aqui, né? Glória a Deus, né? O meu companheiro, levanta a mãozinha assim, ai, que mãozinha bonitinha, né? Que mãozinha, guti. Deus abençoe, glória a Jesus. Então, irmãos,
nós vamos organizar já para a gente poder fazer esse evento, vamos marcar aí quem que a gente vai trazer de pregador, tá? Então, e eu creio que Deus vai preparar uma grande festa, né, Maria? E vê essa camisa, pastor. Ó, falei Maria não, Bahia! Pronto, agora ficou. Você vê como é que é, né? Glória a Jesus. Então, o que vai ser? Como é que vai ser? Como é que, diga aí. Camisa, porque Deixa eu fazer uma a gente coisa. manda fazer, demora mais. Como já está pronta, aquelas camisa Yeshua e isso tem hebraico em cima, né? Você tinha Ó, falado. vamos, Aquela que você tem. vamos lançar uma hebraica aí todinha. Tem R$4,90 cada uma, não é caro. Dá para até dezembro a gente arcar com o negócio, né? Glória a Jesus, que a bênção é. Mas, pastor, eu tenho que ir no máximo até o mês que vem todas as camisas, porque lá não é assim, demora. Igual das irmãs, eu tive que pegar todas as primeiras, porque eles demoram. Mas aí até o mês que vem a gente só vai dando. Cada um a gente vai se organizando aí para cada um valorzinho, né? O tamanho de todo mundo. E a bênção é grande. Amém, Jesus? Se for 34, o que é a metade? Tem R$4,90. 34,90. Pastor, se tivesse uma ideia de colocar, cada um colocar o número da sua camisa lá no grupo, não pode? Ou cada um jogar no meu? Você acha melhor? Melhor no privado, senhor. No privado? Então não Tá, jogar o tamanho. Qualquer coisa está certa. Bom, no primeiro momento hoje era comunicar a vocês desse objetivo, né? A gente fazer uma celebração, Me ajudar em oração. muito bonito aí, o Antônio que gosta do hebraico como ninguém, né? E a bênção é grande. Você está bem, né? Como é que está os hebraicos? Vou trazer a camisa aqui para Não? você ver. Então, vamos lá. Então, depois a gente vai dar uma olhadinha. Agradeço a todos aí, em nome de Jesus. A Dilma, né? Não estou você, não sei se hoje tem. Aí, Dilma, já vai dar para nós aí, sair fortinha, né? O Antônio, glória a Jesus. E a bênção. Vamos nos colocar sobre os pés. Tadinho do Edmilson. Edmilson está ali, já tem ele congelando ali já. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. É um prazer receber vocês todos, né? Patrícia, Deus abençoe. Seja bem-vinda aí nessa casa. É a primeira vez que você vem nessa casa? Faz oração. Não é estranho, mas olha o peso. Nos colocamos sobre os pés. Essa blusa é bonita, hein? Pode fazer assim, com vontade. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Amém. Glória a Deus. Fazer oração para você. Glória a Deus. Se reconciliar ou se unir com o ministério, só levantar a mão para a oração. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer oração, agradecer. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda glória. Nós queremos, Pai querido, Deus amado, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai querido, Deus amado, o Senhor falou conosco, Pai querido, Deus amado, que nós estivemos aqui, Senhor, em união. Pai querido, Deus amado, no propósito, Pai querido, Deus amado, te agradecendo, te glorificando. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Pai querido, Deus amado, eu peço que o Senhor leve o teu povo em paz e segurança, livrando, Pai querido, Deus amado, de todo mal. Abençoando, Pai querido, Deus amado, esta semana, Pai querido, Deus amado, do teu povo, venha recebendo bênçãos, que o teu povo, Pai querido, Deus amado, venha sair daqui abençoado, com porta de emprego, Pai querido, Deus amado, com a cura, Pai querido, Deus amado, eu peço que o Senhor venha ser engrandecido e glorificado, Pai querido, Deus amado, sobre as nossas vidas. É isso, Pai querido, Deus amado, que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Da bênção apostólica. Ao seguir e se contenda, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo não estejam só hoje, mas para sempre. Aqueles que creem, digam Amém.